Eu venho aqui para saudar os colegas deputados e dizer da importância de nós ter eleito Lula. E o Lula ontem ainda falou o seguinte: as ruas do Brasil disseram unir e reconstruir. Por isso a consigna do governo é união contra o ódio e a divisão, e é reconstruir pelos estragos que essa gente fez do governo. E eu posso falar de coisas concretas. O que é concreto para o povo? É nós termos de volta um calendário de vacinação da Covid, agora com a vacina bivalente. Os negacionistas não queriam vacina, queriam deixar o povo morrer, como 700 mil pessoas morreram nesse país. Nós temos a bivalente agora. Nós temos as campanhas da vacinação contra sarampo e a polio que foram abandonadas. O Zé Gotinha voltou para estimular as pessoas à vacinação, que é tão importante na prevenção. Além disso, 600 milhões para destravar as filas das cirurgias eletivas que estavam contingenciadas. Agora 2 bilhões, eu estive com as Santas Casas, são 2 bilhões, deputado Pompeu, que foram colocados para as Santas Casas e a Paz. 2 anos com o governo Bolsonaro e ele enganava e não liberou o dinheiro. No final do ano nós já votamos o recurso na PEC aqui, que muitos votaram contra, nós votamos a favor, deputado Alexandre de Maio, para que o povo, os hospitais possam ter no país inteiro, 2 bilhões. Mais do que isso, a infraestrutura, 1,7 bilhão de obras de estradas, pontes e viadutos, muitos deles que estavam paralisados, obras paradas, e estamos colocando esse recurso. Mais do que isso, a Centec no Rio Grande do Sul, nós estamos trabalhando, que está produzindo chips. Todos nós conhecemos, na área moderna de tecnologia, o futuro e o presente do mundo, que estava sendo desestruturada, vai ser estruturada novamente. Na educação, 250 milhões de reais para finalizar 1.236 obras de escolas que estavam paralisadas. E eu não tenho como não falar hoje do ato que o Lula está fazendo em Salvador, combinado com lá na Bahia, com vários outros estados, que é reanunciando o programa do povo, da Minha Casa Minha Vida, para dar dignidade habitacional, a moradia para o povo, porque aquele programa do Minha Casa Verde e Amarela era só para quem podia financiar, mas o povo mais pobre da faixa 1 vai ter agora novamente recursos, e o Lula está anunciando isso no dia de hoje. Então é bom a gente poder respirar novos ares de democracia em primeiro lugar, contra o vandalismo, fascismo, terrorismo, só destruição, e dizer que o Brasil vai ter união e reconstrução, e provas, dados e reconstrução, o Lula em poucos dias já está mostrando para que venha. Muito obrigado. O presidente Lula começou a trabalhar pelo Brasil antes de tomar posse. Foi à Conferência do Clima no Egito. Lá já abriu as portas da Europa para o apoio à política ambiental do nosso governo. A Noruega entrou com mais de 11 bilhões de reais para o Fundo Amazônia. A Alemanha também contribuiu. Agora voltou aos Estados Unidos com cerca de 250 milhões também para o Fundo Amazônia. Ainda antes de assumir, encaminhou as negociações que levaram esta casa a apoiar a PEC de transição, que deixou para trás um orçamento caótico enviado pelo governo Bolsonaro a esta casa, pelo qual o país seria ingovernável. E agora, a cada dia o presidente Lula cumpre as promessas de campanha e vai decidindo cada vez mais recolocar o povo no orçamento da União, senhor presidente. Há alguns dias criou o programa de apoio a catadores e a catadoras de materiais recicláveis. Hoje, relança o programa Minha Casa Minha Vida, deixando para trás o pálido programa Casa Verde e Amarela, que não atendia as pessoas mais pobres. Por falta de recursos, por falta de orçamento, apenas os projetos financiados tiveram alguma repercussão prática. A faixa 1 ficou abandonada durante o governo Bolsonaro. E agora, com o novo Minha Casa Minha Vida, há um orçamento garantido, são 9 bilhões e meio de reais no orçamento da União, são mais 9 bilhões e meio de reais do FGTS, uma meta ousada de 2 milhões de habitações até 2026, o atendimento preferencial às famílias da faixa 1, ou seja, aquelas famílias que têm uma renda de até R$ 2.640, com uma casa paga pelo governo em até 95% do custo da casa, justamente para que essas famílias tenham condições de pagar a sua casa própria. E, ao mesmo tempo, a gente retome a indústria da construção civil, senhor presidente, que é uma indústria fortemente geradora de emprego. É esse o governo que nós queremos seguir levando adiante. Um governo que dialoga com o Brasil real,
Um governo que não fica nas bolhas da internet, nas bolhas das redes sociais. Um governo que coloca o orçamento e o poder público a serviço de toda a sociedade brasileira, especialmente dos mais pobres. Senhor presidente, peço que esse pronunciamento seja utilizado nas redes de comunicação desta casa. Quero aqui também registrar nesse momento os 43 anos do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores. Me lembro que nos anos 70, início dos anos 80, eu um trabalhador, sindicalista, participei e tive a oportunidade de conhecer várias lideranças que contribuíram com a ideia e com a construção do nosso partido. Me lembro que lá em João Molevade, nós recebemos em Minas Gerais o presidente Lula, que naquela época discutindo a ideia de organizar um partido político. Naquela época era muito comum, o trabalhador tinha até consciência de fazer o debate classista no seu sindicato, de lutar por condições de trabalho, mas a gente não tinha consciência que era importante também o trabalhador disputar os espaços de poder na sociedade. Muitas vezes o trabalhador achava que podia ser dirigente sindical, mas que não deveria ser um vereador, ou um deputado, ou um governador, ou um prefeito. Foi o Partido dos Trabalhadores que possibilitou essa consciência na classe operária no nosso país. Contribuiu muito para que nós, trabalhadores e trabalhadoras, pudéssemos ter consciência de disputar os espaços na sociedade. E aí eu quero, nesta homenagem aos 43 anos, eu me lembro do Dazinho. Dazinho foi o nosso primeiro candidato a senador por Minas Gerais. Um operário, um trabalhador. Também me lembro do Joaquim Nicolau. Joaquim Nicolau, um carroceiro, na minha cidade de Governador Valadares, uma pessoa que era quase analfabeto, mas que tinha uma consciência política importante, contribuiu muito também com a organização do nosso partido, lá em Minas Gerais, lá em Governador Valadares, lá no bairro Santa Rita, aonde ele morava. A família dele tem orgulho de ter uma foto, naquela época, do sindicalista Lula, que passou por Valadares para nos visitar. Só para concluir, senhor presidente, me lembro também do Fassarella, que foi o nosso primeiro prefeito da nossa cidade. Portanto, a nossa homenagem, a nossa militância, aqueles inclusive anônimos e anônimas que construíram o nosso partido. Então, em nome de toda essa militância, eu quero parabenizar, cumprimentar a nossa presidenta do nosso partido, a Gleice, que nos honra, não é, com a sua garra, como mulher e como presidente. Muito obrigado, senhor presidente, parabéns ao Partido dos Trabalhadores pelos seus 43 anos.